abrir suas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Ao 5, melhor. Glórias a Deus. De antemão, quero agradecer a oportunidade proporcionada pelo nosso pastor através do nosso irmão Vitor, que nos convidou pessoalmente. Para mim é uma honra, irmãos, estar conduzindo um culto de adoração ao Senhor, a nossos irmãos aqui pela primeira vez. E sei que da importância do valor, deste altar, quantas mensagens diretas de Deus foram ministradas neste lugar, e irei aqui honrá-los com sabedoria, a condução do culto desta noite. Amém? Amém. O verso 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriando nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Vivemos tempos complicados, difíceis. Vivemos tempos que às vezes a desesperança ela tem dado lugar, por muitas vezes, para o relapso da vida cristã. Nós vemos que, ao analisarmos a Bíblia, o verdadeiro cristão, a esperança em Cristo, não pode estar morta em seu coração. Mas quando você lê em Levítico 6,13, há uma ordenança aos seus discípulos, há uma ordenança aos levitas ali, que toda manhã ele deveria cuidar ali do altar do Senhor. E a mensagem dizia: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Antes deles fossem lá colher as sementes do maná de Deus, antes de coletar qualquer coisa, o primeiro princípio do cristão, o primeiro serviço que ele deveria fazer era acender o altar de Deus em sua casa, acender o altar de Deus. Uma das grandes provas na vida do cristão, irmãos, é o tempo. Por muitas vezes, quando nós aceitamos, esse ano eu vou fazer 20 anos, dia 24 eu faço 20 anos que eu fui batizado. Mas uma das grandes lutas da nossa vida, irmãos, por muitas das vezes, é o tempo. Porque na caminhada cristã, nós muitas vezes entramos embalados, empolgados, mas com o passar do tempo, nós negligenciamos, deixamos de vir em campanhas de oração, deixamos de vir nos cultos das orações, deixamos de vir aqui na escola dominical. Relapso. Mas nós vemos, irmãos, que esse cuidado, ela está relacionado principalmente da nossa vida. Quando Abacuque ele diz: Senhor, aviva a sua obra, ele diz: Senhor, no meio do tempo, é nesse momento agora, irmãos. É quando as tribulações elas vêm sobre as nossas vidas, é o momento que nós devemos nos apegar à nossa esperança, que é Cristo Jesus. Amém. Nosso pastor ministrou aqui esses dias sobre Josué. Josué, no capítulo 24, ele chama o povo e diz assim: vamos agora conversar. Passaram-se muitos anos desde que eles entraram na terra prometida, tomaram posse sobre a terra, e agora Josué chama o povo e diz: olha, hoje nós estamos em terras que nós não lutamos, nós comemos o fruto que não plantamos, mas hoje, se vos parecer mal a servir ao Senhor, escolhei quem servir. Ele traz a memória e diz: olha, se vos parece mal servir ao Deus a qual nós professamos a nossa fé, nós vimos os milagres acontecer, nós vimos Jericó cair ao chão, escolhei hoje os deuses a qual serviram os nossos pais, que estavam no Egito sob a escravidão. Isso simboliza o mundo, irmãos, antes de conhecermos a Cristo Jesus, quando éramos escravos do pecado.
quando ainda não entramos dentro da promessa de Deus, e agora Deus nos tira do Egito, nos tira da escravidão, e agora nós conquistamos bênçãos, nós temos casa, nós temos carro, temos saúde, mas a igreja está vazia. Quando Josué chama aquele povo, ele vinha, aquele povo agora estava olhando para as terras estranhas, olhando para os amorreus, olhando para os filisteus, olhando, olha, eles têm imagens, eles têm aquilo, eles têm aquilo outro. Agora o povo estava desejando deuses estranhos, se eles tinham um Deus todo-poderoso, que abriu o mar vermelho para eles atravessarem. Mas Josué, como líder, irmãos, não somente de Israel, mas ele era um líder da sua família, ele disse, olha, se vamos parecer mal servir aos deuses a qual serviram nossos pais, ou querem servir aos deuses que estão diante dessa terra, mas ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, havia 2 discípulos descido para o caminho de Emaús, e ali Jesus estava com eles, mas eles não reconheciam Jesus, e eles começaram a falar palavras grandes, e eles começaram a sentir o seu coração arder de uma forma tão grande. Quando eles perceberam que era Jesus, Jesus havia sumido, e eles perguntaram, não nos ardia o nosso coração quando ele falava as coisas celestiais? Eu pergunto, irmão, quando o nosso pastor está aqui ministrando a palavra de Deus, não arde o nosso coração? O seu coração não fica contrastado, querendo imaginar as coisas celestiais? A esperança, irmão, ela tem que ser algo que tem que sermos vividos a cada dia, lendo a palavra do Senhor, orando, buscando ao Senhor, como um altar do Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer no nosso dia é pensar em Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu acho que eu senti um pouco no tempo, mas eu gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé. Nós vamos orar a Deus para que Ele, em infinita graça, em meio a todas essas tribulações, Ele nos faça sobrepor com a esperança, com essa mesma esperança que está em teu coração. Ou você ainda não espera mais a volta de Cristo, ou se você ainda não está esperando o arrebatamento do Senhor, porque se você não faz isso, meu irmão, se o seu coração ainda não está na volta de Cristo, eu convido a você, quando o pastor pregar esta noite, dobrar os seus joelhos e se arrepender. Porque se o cristão que não arde o seu coração com essa mensagem, ela é nos confrontada, ela nos traz um verdadeiro evangelho, há algo de errado na nossa trajetória. Amém? Amém. Querido Deus, Pai, nós estamos hoje, ó Pai, na tua igreja, ó Pai, aqui clamando a Ti, Senhor, como servos do Senhor, meu Pai, pedindo, ó Pai, que o Senhor nos faça arder o nosso coração novamente, ó Deus, de uma forma especial, ó Pai, e que o pecado não possa ter lugar sobre as nossas vidas, ó Deus, mas que a esperança da tua vida, ó Pai, seja o primeiro pensamento, Senhor, e que o nosso pensamento, ó Pai, não esteja nas coisas humanas, numa casa, num emprego, num carro, mas que esteja, ó Pai, estar contigo na eternidade, meu Deus. Senhor, meu Deus, fala com cada um dos teus filhos esta noite, neste lugar, de uma forma especial. Se eu tiver alguém aqui enfermo, ó Pai, cura esse teu servo, ó Pai, a tua serva. Se é alguém que precisa reconhecer a Ti como o único suficiente salvador de suas vidas, ó Pai, quebra as amarras, as algemas desta noite neste lugar, em nome de Jesus. Amém.